Olá, ouvintes. Meu nome é Norman, sou graduando do curso de Licenciatura de História da Uninter e hoje estou aqui para apresentar a vocês o minicurso A Necessidade da Criação de Vínculos Sociais em Sala de Aula, tema que faz parte do meu estágio supervisionado híbrido no formato de extensão da disciplina Ensino Médio, EJA e Projetos. O minicurso é baseado no filme Escritores da Liberdade, estreado em 2007, reunindo os relatos da professora Erin Gruwell e dos seus alunos. O filme narra a vida de uma classe de alunos do primeiro ano do colegial, onde a diversidade racial obriga brancos, negros, hispânicos e asiáticos a conviver no mesmo local. Fala sobre os desafios enfrentados pela professora recém-formada Erin Gruwell com seus desobedientes alunos e a possibilidade de mudança através da educação. A história gira em torno da necessidade da criação de vínculos sociais em sala de aula. Hoje iniciaremos a aula 1. Espero que gostem e muito obrigado. Aula 1. O ensino médio, EJA e projetos no Brasil. Minicurso. A construção de vínculos em sala de aula no ensino médio, EJA e projetos. Introdução. Estudos divulgados recentemente ajudam a compreender a dimensão do problema da evasão escolar no Brasil e no mundo e apontam caminhos para o enfrentamento da questão. Segundo dados do relatório Educação em Olhar 2017, disponibilizados pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, em setembro de 2017, 40% da população brasileira entre 25 e 34 anos não possui um ensino médio completo, índice bem superior à média dos 35 países membros da organização, 16%. Uma boa parte estagnada do ensino fundamental, cerca de 1/3 dos jovens de 15 anos no Brasil, ainda se encontra nessa etapa, ou evadindo. O dado revela que, embora tenhamos universalizado o acesso ao ensino fundamental e ampliado o ingresso do ensino médio, não conseguimos assegurar ainda que nossos jovens permaneçam na escola e concluam a educação básica. Conforme matéria do Centro de Referências em Educação Integral, 30% dos alunos da EJA têm entre 15 e 19 anos, segundo o Censo Escolar de 2017. A presença de adolescentes neste espaço se dá porque muitos precisam trabalhar no período diurno, mas não querem abandonar os estudos. Também por causa da distorção idade-série, resultante de uma cultura de fracasso escolar, ou por serem induzidos a se preparar para o ENSEJA e obter um certificado mais rapidamente. Na aula de hoje, conheceremos como se configuram o ensino médio, o EJA e projetos no Brasil desde sua criação. Fundamentação teórica. Segundo Costa, o ensino médio no Brasil foi implantado com o intuito de preparar para o ensino superior. A natureza estritamente propedêutica e com oferta limitada perdurou até 1930, quando se instalou no país a necessidade de impulsionar o desenvolvimento nacional e, com ele, a escolarização atrelada à profissionalização, escola média estadual matutina noturna, não profissionalizante com altas taxas de distorção idade-série, reprovação e evasão é o retrato da escola média brasileira hoje. O desafio de universalizar o ensino médio regular com qualidade social passa por uma escola média cada vez mais diurna, com indicadores educacionais e de matrícula adequados, com garantia de uma formação humanista científica para todos os jovens de 15 a 17 anos e para os jovens que trabalham o ensino médio integrado à educação profissional. O desafio é formar todos os jovens para que sejam dirigentes. A universalização do ensino médio com qualidade social no Brasil só pode ser concretizada se a expansão da matrícula for retomada e se as condições de trabalho docente forem melhoradas com a elevação do estatuto social e econômico dos professores brasileiros da educação básica, sustentada pela formação, infraestrutura, remuneração, jornada de trabalho e carreiras docentes adequadas. Somente com todos os professores valorizados e prestigiados e com sólida formação teórica,
pode-se vislumbrar na escola média uma formação para que todos os jovens brasileiros sejam dirigentes. Para Arroyo, a função prevista para a EJA de reparar o ensino que não foi concluído no tempo regular do ensino fundamental e médio tem levado a reaproveitar os currículos dessas etapas e, assim, não termos um currículo específico para a educação das jovens adultos que vêm do trabalho. Conforme os autores Barroso e Santos, é necessário levar em consideração as práticas sociais, as lutas enfrentadas por esses estudantes, os saberes da sua vida cotidiana, pois é bastante recorrente os currículos e até mesmo os docentes em suas práticas levarem aos discentes conhecimentos totalmente distintos da sua realidade. A maioria dos alunos não conclui as etapas do ensino regular por necessidade de trabalho. Assim de tudo, é necessário enxergar os alunos da EJA como estudantes que trabalham. São marginalizados, tratados de forma desumana, porém são sujeitos de direitos. A escola não vai mudar essa situação de marginalização das classes desfavorecidas, mas é necessário que os alunos entendam e tenham consciência da necessidade de resistir a essas estruturas sociais. Conforme Oliveira, Siqueira e Romão, a aprendizagem baseada em projetos é um método de ensino que busca ensinar conteúdos curriculares utilizando situações reais e significativas aos alunos, com eles trabalhando de modo cooperativo, desenvolvendo um produto final como resultado de seus estudos e esforços. Assim, as habilidades e competências essenciais aos desafios do século XXI, tais como criatividade, trabalho em equipe, resolução de problemas e pensamento crítico são desenvolvidos. Gardner argumenta que, quando os indivíduos estão empenhados em projetos significativos, relativamente complexos, atraentes e motivadores, são conduzidos ao desenvolvimento do entendimento e da habilidade. O mesmo autor destaca que a maior parte da vida produtiva de uma pessoa consiste do seu envolvimento em projetos, sejam eles pessoais, profissionais ou de uma comunidade. A cada 4 alunos do ensino médio, um está com 2 anos ou mais de atraso em relação à série adequada para a idade. O levantamento apresentado no Anuário Brasileiro da Educação Básica apontou ainda que quase metade dos estudantes mais pobres não consegue concluir o curso. Nessa escola estadual de São Paulo, os alunos passam agora por aulas de nivelamento. Por todo esse tempo parado, é fundamental voltar. Principalmente nesse tempo agora que vai entrar Enem e outros vestibulares, eu acho que ainda assim fica faltando algo. Vai ter que estudar agora e correr atrás do prejuízo. Bastante. Depois de meses estudando em casa, essa garotada nunca deu tanto valor a esse momento. Agora melhorou bastante com a volta, para você poder retomar matérias que você não tinha entendido durante os quase 2 anos de pandemia. E quando mais se precisa do ensino, os dados não são animadores. Segundo o último Anuário Brasileiro da Educação, a proporção de escolas públicas de ensino básico em tempo integral vem caindo nos últimos 5 anos. A pesquisa feita antes da pandemia ainda apontou que 1 em cada 4 alunos do ensino médio apresenta uma distorção idade-série, ou seja, são jovens com 2 anos ou mais de atraso escolar. Para o líder de políticas educacionais do Todos pela Educação, esse é um problema motivado principalmente pela taxa de reprovação, que ele considera muito alta no país e que acaba estimulando o abandono da escola. O Brasil ainda não consegue garantir que os alunos, especialmente aqueles da rede pública, tenham o que a gente chama de trajetória adequada, ou seja, que comecem no primeiro ano do ensino fundamental e consigam ao longo do tempo ir evoluindo sem reprovação. A análise mostra também que no Brasil mais da metade dos estudantes termina o ensino médio aos 19 anos e a maioria tem dificuldades em matemática e língua portuguesa. Nas famílias mais pobres, o acesso ao ensino médio é realidade apenas para 70% dos jovens. Para os especialistas, os dados podem piorar se o assunto não for tratado imediatamente. Breve histórico do ensino médio no Brasil. No século XVI, por exemplo, foram os jesuítas que implantaram o ensino médio nas escolas.
uma vez que a metrópole não tinha interesse e nem gastava com a educação dos povos que estavam na colônia. Esse tipo de ensino, que durou até o século XVIII, tinha como base princípios religiosos, principalmente católicos. Já em 1756, a metrópole portuguesa iniciou a expulsão dos jesuítas. Depois dos padres, outros sistemas vingaram, até chegar no modelo que o Brasil possui hoje. No século XIX, o ensino médio passou a ser responsabilidade dos estados. Enquanto isso, o ensino superior era de cargo da corte. Apesar desta divisão, não existia um órgão federal que fiscalizasse os demais. Foi só em 1930, com uma revolução comandada por Getúlio Vargas, que ocorreram as principais mudanças no ensino médio, uma vez que surge o Ministério da Educação. Conforme Santos, o ensino médio se estrutura definitivamente como curso de estudos regulares, com a reforma Gustavo Capanema, em 1942. Surgem os cursos colegiais divididos entre científico e clássico, com duração de 3 anos. A formação do aluno deveria passar por conhecimentos que lhe proporcionassem o desenvolvimento humanista, patriótico e cultural geral, como alicerce para o nível superior. Com a Lei nº 4.024, ou Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em seu título 7º, referente à educação de grau médio, dizia no artigo 33 que a educação de grau médio, em prosseguimento à ministração na escola primária, destina-se à formação de adolescente. Já com a Lei 5.692 de 1971, fixou, nesse período, as diretrizes e bases para o ensino de primeiro graus e segundo graus, em âmbito nacional, com a generalização do ensino profissionalizante no nível médio e segundo grau. Na década de 1990, mais especificamente em dezembro de 1996, foi aprovada a segunda Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, depois de quase 10 anos em tramitação no Congresso Nacional. Com a nova LDB, a educação formal ficou assim dividida: ensino básico, antiga pré-escola, fundamental, de 1ª a 8ª séries, médio, antigo segundo grau, profissionalizante e superior. Para os autores Guzmão e Amorim, em relação ao ensino médio, a LDB 1996 estabeleceu no artigo 35 que é a etapa final da educação básica, pois a Constituição de 1988 já prenunciava no inciso 2º do artigo 208 a obrigatoriedade e a gratuidade do ensino médio, conferindo a esse o Estatuto de Direito de todo cidadão. A Lei 12.796, de 4 de abril de 2013, tornou a educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade e garantiu acesso público e gratuito ao ensino fundamental e médio para todos os que não concluíram na idade própria. Portanto, essa lei basicamente adequou a redação da LDB de 1996 à Emenda Constitucional número 59, de 11 de novembro de 2009, que tornou o ensino médio obrigatório e gratuito dos 4 aos 17 anos, inclusive para todos os que não tivessem acesso a ela na idade adequada. Ressaltamos que também ampliou a abrangência dos programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde para todas as etapas da educação básica. Desse modo, essa lei ampliou a gratuidade e a obrigatoriedade para o ensino médio e estabeleceu o prazo limite até 2016 para que municípios e estados estruturassem suas redes de ensino e oferecessem vagas suficientes para atender todos os adolescentes que ainda não estivessem frequentando a escola. A Lei nº 13.415 aprovou a reforma do ensino médio e instituiu a política de fomento às escolas em tempo integral. As mudanças do ensino médio brasileiro passam a valer esse ano. A ideia é que o estudante possa escolher e se dedicar a uma área de conhecimento. É uma tentativa de aproximar a escola dos alunos. Um novo cenário cheio de expectativa para professores, pais e filhos.
O conteúdo básico das disciplinas tradicionais do ensino médio continua parecido, mas as matérias passam a ser agrupadas em 4 áreas do conhecimento: linguagem, matemática, ciências da natureza e ciências humanas, como já acontece no Enem. A nova organização abre caminho para a preparação de aulas em que o mesmo assunto é discutido em várias características. Se a gente pensa, por exemplo, na própria Covid, que a gente viveu e esses jovens viveram esse fato histórico e triste tão intensamente, a gente precisa entender, sim, de biologia para lidar com ela, mas também de matemática para entender a média móvel, também de geografia para saber como é que diferentes países e continentes estão lidando com a pandemia, por exemplo. Então, integrar o conhecimento, ter abordagens mais interdisciplinares vai ser muito importante, inclusive, para o mundo em que esses jovens vão atuar no futuro. O tempo de aulas também muda. Passa de 800 horas para 1.000 horas por ano, uma média de 5 horas de aula por dia. E a partir de agora, os alunos da primeira série do ensino médio passam a ser preparados para as próximas etapas, a segunda e terceira série, em que vão optar pela área do conhecimento para se aprofundarem. A orientação é uma disciplina obrigatória, chamada de projeto de vida. Nós vamos ter os professores alocados a uma única escola com tempo de planejar colaborativamente as aulas, de interagir com os alunos. É um ponto muito positivo associado ao protagonismo do aluno, ensinar o aluno que ele é o construtor da sua vida escolar e da sua vida futura. Essa área do conhecimento que o estudante vai poder escolher a partir da segunda série do ensino médio tem um nome: itinerário formativo. Ele continua fazendo as aulas comuns e se aprofunda em algumas matérias, com experiências. O aluno vai expandir o conhecimento dele na área de cosméticos, por exemplo. Ele não vai deixar de ser importante para ele o que ele está aprendendo lá na formação geral básica, quando ele aprende química, tabela periódica, reações químicas, enfim. Mas ele complementa esse conhecimento quando ele conhece a área de cosmetologia dentro do itinerário formativo de química. Para este ano, só as mudanças da primeira série do ensino médio são obrigatórias no país. Só que algumas escolas particulares e alguns estados deram início ao processo de mudança no ano passado. Agora, já vão iniciar as alterações do segundo ano, como é o caso de São Paulo. Respeitando o conteúdo obrigatório e a quantidade mínima de horas, as escolas têm autonomia para definir como vai ser a distribuição das aulas. Nesta, as disciplinas tradicionais acontecem 4 dias por semana e um dia é dedicado ao itinerário formativo. O filho da Andréia já experimentou a novidade no último ano letivo na escola particular da capital paulista. Foi bem gratificante, assim, ele ficou bem entusiasmado, né, com as atividades propostas, com os projetos que ele pôde vivenciar. O adolescente, ele vive aquilo que ele está aprendendo, né? A Érica é mãe de um aluno que está entrando no ensino médio com boas expectativas. Agora ele vai ser responsável pela primeira grande escolha da vida dele. Eu acho que isso é o mais importante. Ele pode experimentar tudo isso, ele vai estar muito mais maduro para fazer as escolhas dele. As mudanças são o começo de uma transformação que deve levar anos para ser concluída. Para os especialistas em educação, são boas iniciativas, mas que esbarram em muitos desafios. Nós não podemos subestimar as dificuldades, onde que na escola que eu estou tem ou não tem o itinerário formativo que me interessa, cidades pequenas que só tem uma escola de ensino médio pública, por exemplo, como é que eu vou transportar o aluno para o outro município? Então não vai ser fácil, mas o Brasil tem que começar a pensar grande em educação. EJA. Segundo Marx, em 1964, a aprovação do Plano Nacional de Alfabetização de Adultos, PNAA, previa a disseminação por todo o Brasil de programas de alfabetização orientados pela proposta de Paulo Freire. Essa proposta foi interrompida com o golpe militar e seus promotores foram duramente reprimidos. No ano de 1967, o governo assume o controle dos programas de alfabetização de adultos, tornando-os assistencialistas e conservadores. Nesse período, lançou o Mobral, Movimento Brasileiro de Alfabetização. No ano de 1969, campanha massiva de alfabetização. Na década de 70, o Mobral expandiu-se por todo o território nacional, diversificando sua atuação.
Das iniciativas que derivam nesse programa, o mais importante foi o PEI, Programa de Educação Integral, sendo uma forma condensada do antigo curso primário. Na década de 80, com a emergência dos movimentos sociais e início da abertura política, os projetos de alfabetização se desdobraram em turmas de pós-alfabetização. No ano de 1985, desacreditado, o Mobral foi extinto e em seu lugar foi ocupado pela Fundação Educar, que apoiava financeira e tecnicamente as iniciativas do governo, das entidades civis e das empresas. Seguindo a trajetória da EJA, na década de 90, com a extinção da Fundação Educar, criou-se um enorme vazio na educação de jovens e adultos. Alguns estados e municípios assumiram a responsabilidade de oferecer programas de educação de jovens e adultos em suas escolas. A história da educação de jovens e adultos no Brasil chega à década de 90 reclamando reformulações pedagógicas. A LDB 9394 de 96, apesar de dedicar apenas 2 artigos à educação de jovens e adultos, ao associar a EJA ao ensino fundamental, artigos 2, 3 e 4, promove um considerável ganho para essa modalidade de educação. No ano de 1990, acontece na Tailândia, Jomtien, a Conferência Mundial de Educação para Todos, onde foram estabelecidas diretrizes planetárias para a educação de crianças, jovens e adultos de todos os países signatários da conferência, dentre eles o Brasil, Marques 2018. Em 1997, realizou-se na Alemanha, Hamburgo, a 5ª Conferência Internacional de Educação de Jovens, promovida pela Unesco, Organização das Nações Unidas. Essa conferência representou um importante marco na medida em que estabeleceu a vinculação da educação de adultos ao desenvolvimento sustentável e equitativo da humanidade. No ano seguinte, 1998, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LDB 93394/96, dedica 2 artigos, artigo 37 e 38, no capítulo da Educação Básica, seção 5, para reafirmar a obrigatoriedade e a gratuidade da oferta da educação para todos os que não tiveram acesso na idade própria. No ano de 2000, sob a coordenação do conselheiro Carlos Roberto Jamile Cury, é aprovado o parecer número 11/2000, CB-CNE, que trata das diretrizes curriculares nacionais para a educação de jovens e adultos. Também foi homologada a resolução número 0100-CNE e em Mato Grosso foi homologada a resolução número 180/2000, CEMT, que aprovou o projeto de EJA para as escolas do Estado a partir de 2002, Marques 2018. A história do EJA no Brasil. A história do EJA, o ensino de jovens e adultos, assim como a história do processo educacional no Brasil, se inicia já no período da colonização, quando os jesuítas chegam à colônia para catequizar os indígenas, o que se iniciou por volta do ano 1549, e assim se manteve por mais de 200 anos. É importante destacar que essa educação não tinha um caráter acadêmico, mas apenas instrucional, como, por exemplo, a orientação de plantio e cultivo agrário. Porém, com a chegada da família real no Brasil, em 1808, ocorreu a expulsão dos jesuítas do país, e somente no dia 6 de setembro de 1878, o Decreto Imperial número 7031 criou os primeiros cursos noturnos para adultos do sexo masculino analfabetos. Somente mais de 50 anos depois desse decreto, quando o Brasil já havia se tornado república, é que foi mencionada a necessidade de criar o primeiro Plano Nacional de Educação, no artigo 150 da Carta Magna, também conhecida como a Constituição Brasileira de 1934, que estabeleceu a educação como dever do Estado,
determinando que o governo deveria oferecer o ensino gratuito e integral a todos, inclusive aos adultos que não puderam concluir os seus estudos no ensino regular. Os anos 40 foram determinantes para a educação de jovens e adultos, haja vista que se iniciaram campanhas nacionais voltadas para esses alunos. Em 1947, surge o SNEA, Serviço Nacional de Educação de Adultos, e junto com ele ocorre a primeira campanha nacional de educação de adolescentes e adultos, o CEAA. Também é em 1947 que acontece o primeiro Congresso Nacional de Educação de Adultos. Entre os anos 1958 e 1961, ocorre a Campanha Nacional de Erradicação do Analfabetismo, o CNEA, que intensifica ainda mais os trabalhos voltados para o público do EJA, o que tornou a percepção do ensino de jovens e adultos mais popularizado e com ideais de cunho libertário. É importante destacar que na década de 60 houveram também alguns movimentos regionais de educação de adultos, como por exemplo o CIREPA, Sistema Radioeducativo da Paraíba, que objetivava promover a educação dos jovens e adultos através do rádio. Durante 10 anos, de 1959 a 1969, esse sistema de ensino foi muito utilizado em diversas regiões do país. Com o golpe militar de 1964, o ideal de uma educação libertária foi suprimido. Foi quando, em 1967, surgiu a ideia do Mobral, o Movimento Brasileiro de Alfabetização, que tinha um cunho de ensino mais técnico. O Mobral foi implantado na prática de 1970 até 1985, quando ocorreu o fim da ditadura militar no Brasil. Em 1985, surgiu uma iniciativa do Ministério da Educação chamada Fundação Educar, que tinha por proposta a redemocratização do ensino de jovens e adultos. Porém, ela durou apenas 5 anos no país. Já no ano 1996, foi promulgada a Lei nº 9.394, a chamada nova LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Ela reafirma a necessidade de um EJA gratuito que garanta o acesso e a permanência dos jovens e adultos nas escolas públicas. Em 24 de junho de 2005, o Decreto número 5.478 lança o Programa de Integração da Educação Profissional ao Ensino Médio na modalidade de Educação de Jovens e Adultos, que visava aperfeiçoar profissionalmente os alunos do ensino médio do EJA. Porém, a partir do dia 13 de julho de 2006, no ano seguinte, com o Decreto número 5.840, o programa foi ampliado para toda a educação básica e passou a se intitular ProEJA, ou seja, o Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na modalidade de Educação de Jovens e Adultos. Vimos que o EJA sofreu diversas transformações ao longo dos anos no Brasil e ainda vai passar por muitas outras. Em tempos de pandemia, por exemplo, percebeu-se que os desafios se intensificaram, mas também demonstraram que é possível proporcionar um ensino de qualidade aos adultos e jovens brasileiros. Gostou do vídeo? Então inscreva-se, curta e compartilhe o conhecimento.
Projetos. Segundo a revista Educação Pública, os autores Souza Santos explicam os estudos sobre a pedagogia de projetos voltados à dimensão educacional. Surgiram no âmago do movimento da Escola Nova no século XX. Alguns escritores que inspiraram com suas teorias a organização dessa escola foram Jean-Jacques Rousseau, Henning Pestalozzi, Frederick Froebel e John Dewey. O movimento da Escola Nova influenciou de forma intensa as ideias de alguns intelectuais e estudiosos na Europa e na América, sobretudo no Brasil, no ano de 1932, com a divulgação do Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova. Vários educadores brasileiros, como Fernando de Azevedo, Loureiro Filho e Anísio Teixeira, tiveram grande influência das ideias de Dewey. Os estudos de Dewey influenciaram as ideias do filósofo William Hart Kilpatrick, desenvolvendo a pedagogia de projetos fundamentada nas concepções de democracia e conhecimento pragmático, baseada em preceitos sociais e educacionais. Kilpatrick, em 1978, aponta em seus estudos alguns elementos principais para o trabalho a ser desenvolvido utilizando a pedagogia de projetos. Integrar alguma ideia ou técnica, expressando de forma concreta, favorecendo a prática como construir algo referente ao assunto de estudo, que pode ser um jogo ou escrever uma carta. A finalidade da atividade deve ser experimentar algo novo, como ouvir uma história, música ou fazer uma pintura. Proporcionar meios para que os estudantes consigam resolver uma dificuldade intelectual, uma dúvida, como por que surge o arco-íris, como as plantas respiram ou se alimentam. A partir de 1996, surgiram produções que abordaram a pedagogia de projetos, mais precisamente do espanhol Fernando Hernández, que acabou se tornando uma referência atualizada no assunto. O educador Fernando Hernández e a educadora Montserrat Ventura, ambos espanhóis, professores universitários em Barcelona, baseiam-se nas ideias de Dewey. No trabalho educativo com projetos, o tema a ser escolhido pode, em algumas situações, surgir do interesse da turma, do professor ou da vivência na instrução de ensino, mas que seja desenvolvido pontuando os conhecimentos científicos interligados aos vivenciados pelos alunos, que haja um processo de ensino-aprendizagem garantindo os saberes escolares. O projeto pedagógico faz parte de uma tradição escolar que favorece a pesquisa da realidade e o trabalho ativo dos estudantes. Assim, passa a ser facilmente confundido com outras modalidades de ensino, como unidade didática, centro de interesse ou estudo ambiental. É nítido que o trabalho com projetos no contexto escolar seja interdisciplinar ou mesmo por disciplina. Se bem executado, por mais trabalhoso que seja, terá resultados mais satisfatórios. Os estudantes aprenderão mais e melhor, uma vez que estão sendo estimulados a ser agentes construtores do conhecimento. Olá, meu nome é Vilma e hoje nós vamos conversar sobre pedagogia baseada em projetos. A palavra projeto deriva do latim e significa antes de uma ação. Projetar é organizar e programar todas as ações antes de sua execução. Em educação, o termo projeto remete diretamente à proposição de um tema a ser pesquisado e explorado por parte dos educandos. Mas o que é a pedagogia baseada em projetos? A pedagogia de ensino baseada em projetos busca desenvolver de forma integral o indivíduo para a atuação social. Reforça a postura da escola, que busca o pleno desenvolvimento de habilidades e consolidação de competências, visando a realização de trabalhos cooperativos e em coletivo, estimulando o desenvolvimento de capacidades socioemocionais e de relacionamentos interpessoais. Propõe também uma mudança na visão da escola, de seu currículo e de suas práticas pedagógicas, tornando a pedagogia mais dinâmica, centrada no protagonismo dos educandos, no trabalho coletivo e em sua individualidade, promovendo o exercício constante da criatividade. E quais são as características de um projeto? Primeiro, ele tem um prazo de duração, início e final sinalizados na proposta. Por exemplo,
Existem temas que poderão ser trabalhados durante todo o ano e aqueles que se esgotam em 15 e 30 dias. Contudo, é importante realizar uma previsão, considerando a temática escolhida. Segundo, possui etapas progressivas, permitindo evolução nas expectativas de aprendizagem e consequente alcance de desenvolvimento no ensino e aprendizagem. Terceiro, demanda acompanhamento e avaliação, possibilitando reavaliações e reajustes. Mas atenção, estimar a duração não quer dizer que o prazo será engessado. Ou seja, no decorrer das ações, o professor terá o termômetro do que funciona ou necessita de adequações. Quarto, o projeto é produtivo, produz resultados mensuráveis, considerando o diagnóstico realizado no início, os conhecimentos prévios do educando, em qual estágio estavam e onde chegamos com sua realização. Houver avanços? Quais? Este resultado faz parte do nosso processo de avaliação. Quinto, tem ênfase no trabalho de pessoas e não nos recursos materiais envolvidos. O recurso material é importante, mas deve ser um coadjuvante no processo. Ou seja, quais foram as transformações alcançadas nas capacidades socioemocionais, de relacionamento interpessoal, raciocínio lógico e pensamento crítico? É importante não focar no material que será apresentado na culminância do projeto, por exemplo, uma vez que gerar ou não um produto será consequência do desenvolvimento do trabalho e não objetivo como resultado. Sexto, e por fim, potencializa a interdisciplinaridade. O conhecimento não fragmentado e o diálogo entre as diversas áreas do conhecimento possibilita que o educando pense em projetos e exercite trabalhos que servirão por toda a sua vida. Fica a dica! A pedagogia de projetos não deve ser vista como uma moda pedagógica. Ela será abordada a partir da preparação e formação de professores para que haja engajamento para o desenvolvimento dos projetos, seguindo etapas, evitando assim a realização de atividades soltas. A seguir, demonstraremos um quadro comparativo retratando a evolução da ação baseada na metodologia tradicional e o que espera-se aplicando a pedagogia de projetos. O aluno, na metodologia tradicional, ouve, lê, copia e repete. Na pedagogia de projetos, ele investiga, questiona, observa, formula hipóteses, anota, testa hipóteses e desenvolve conclusões. O professor, na metodologia tradicional, transmite, responde, ensina e avalia. Já na pedagogia de projetos, ele realiza um diagnóstico de saberes prévios, sendo esta uma ponte para a construção de conhecimentos. Orienta e media a resolução de problemas, instigando novas hipóteses. Os livros na metodologia tradicional apresentam informações e são o centro da aprendizagem. Na pedagogia de projetos, eles são instrumentos que auxiliam na apresentação de informações. E, por fim, a aprendizagem que antes era baseada na memorização de conteúdos, com ênfase na quantidade de informações memorizadas, passa a desenvolver de forma integral os conhecimentos conceituais, procedimentais e atitudinais, tratando as informações, transformando-as em habilidades e competências que serão utilizadas para a resolução de diversas questões. É possível destacar como os principais benefícios da pedagogia de projetos: proporcionar dinamismo para a aquisição de conhecimento. O conhecimento ele não é estático, ele é dinâmico e ativo. Possibilitar a compreensão do contexto real de forma interessante e atraente aos educandos. Fomentar o desenvolvimento da capacidade crítica, analítica, concentração, autonomia e criatividade. Desenvolver a capacidade de argumentação, formação e defesa de hipóteses. Evocar o desejo pela criação, pesquisa e experimentação dos educandos. E valorizar experiências e vivências dos educandos, para a construção de conhecimentos legitimados pela escola. Destaca-se que as fases do projeto podem ser alteradas de acordo com sua concepção metodológica e elaboração. Mas atenção! A avaliação do projeto para o SESC em Minas é realizada em um modelo específico diferente do formulário de projeto, porém com a mesma finalidade de conclusão das ações executadas.
Enfim, na pedagogia de projetos, a relação ensino e aprendizagem está diretamente ligada à construção de conhecimento de forma dinâmica e contextualizada, envolvendo a participação dos educandos e comunidade escolar, em um processo mútuo de troca de experiências. Desejamos um bom trabalho a todos. Até a próxima! Conclusão. Para que o Brasil tenha uma alta taxa de alunos que concluam o ensino médio e possam recuperar o tempo perdido no EJA, são necessários que cada vez mais os países invistam em recursos e formações de professores. A pedagogia de projetos pode ser uma forte aliada para promover o engajamento dos alunos nos estudos e despertar o interesse pelos estudos. Com as mudanças que estão sendo implantadas no ensino médio em 2022 e as políticas para o desenvolvimento do EJA, espera-se que todos façam a sua parte, as unidades de ensino, os alunos e professores, para que assim possamos ter avanços na educação.